A nossa pergunta de hoje é a seguinte: qual a origem do livre-arbítrio do ser humano? Para responder essa pergunta, nós precisamos consultar os nossos sábios místicos que complementam o relato da criação do universo na semana da criação no livro do Gênesis, Sefer Bereshit, no capítulo 1. Mas antes, façamos uma segunda pergunta introdutória. Quais são os únicos dois seres que, de acordo com a Torá, possuem verdadeiramente livre-arbítrio? Bem, o primeiro ser é, obviamente, Deus, o Criador, que possui um livre-arbítrio total. O segundo ser, também, obviamente, é o ser humano, que possui um livre-arbítrio infinito dentro de suas limitações. Em alguma ocasião, talvez gravemos um outro vídeo explicando essa diferença entre o livre-arbítrio do Criador e o livre-arbítrio do ser humano. Então, de acordo com a Torá, o ser humano é a única criatura que possui de fato o livre-arbítrio. Nenhuma outra criatura, seja ela espiritual ou material, possui de fato o livre-arbítrio. Pode até parecer, mas não possui. Parecido com o que acontece com inteligência artificial. Mas então, voltemos agora para a nossa primeira pergunta, e aí vamos conseguir entender melhor ambas, a primeira e a segunda pergunta. Os nossos sábios místicos nos revelam que antes do que está descrito no Gênesis, Deus criou os seres celestiais, os seres espirituais, que são divididos em 10 categorias, 9 das quais praticamente não entram em contato com esse mundo. E a 10ª mais baixa categoria são os malachim, traduzidos como anjos, embora esse termo signifique mensageiros. Eles são os únicos que se conectam constantemente com este mundo material. Nas outras 9 categorias, não há praticamente contato conosco. São, por exemplo, os querubins, os cruvim, os serafim, os Hayot HaKodesh. São seres que não têm contato com o mundo material. Mas o que nos interessa é que, em comum, entre todos esses seres celestiais e espirituais, é que eles foram criados com apenas uma função, recebendo uma única ordem. E aqui cabe um parênteses. Toda criatura, seja ela divina ou humana, quando ela é criada, ela recebe uma única ordem essencial. Por exemplo, pensemos num relógio. Quando o projetista o desenha e depois ele é produzido, o relógio pode ter algumas subfunções de ser elegante, bonito, leve, mas a sua função essencial, a ordem que ele obedece quando ele desempenha o seu papel no universo, é mostrar as horas, medir o tempo. Essa é a sua ordem. Meça o tempo. Então, da mesma maneira, todos os seres espirituais celestiais receberam apenas uma ordem. E qual foi esta? Foi a ordem: sirva a Deus. A função essencial de todos os seres celestiais, dessas 10 categorias, é servir ao Criador. Os anjos que atuam aqui no mundo material recebem funções bem específicas, mas todas elas estão contidas nesta ordem primordial: sirva a Deus.
E é por isso que os seres celestiais são representados como crianças com asas, uma alegoria que aparece em outras religiões, mas surgiu pela primeira vez na Torá, quando Moisés é ordenado, Moshe, a fabricar de ouro maciço uma tampa para a Arca da Aliança, o Aron Abrit, na qual estavam guardadas as tábuas da lei, e nessa tampa havia duas imagens, duas esculturas de duas crianças com asas. Qual é a metáfora por trás dessa alegoria? As crianças representam a pureza e as asas representam a velocidade. No mundo antigo, as aves, os animais alados, eram os mais rápidos. E até hoje há empresas cujo logotipo possui asas nos seus símbolos. Por exemplo, Honda, motocicletas, ou os pneus Goodyear. E o que representa isso? A pureza e a velocidade em cumprir a missão de servir a Deus. O anjo vai passar por cima de qualquer obstáculo para cumprir essa ordem. E é por isso que, embora complexos e maravilhosos, os anjos não possuem livre-arbítrio. Eles são ordenados a servir a Deus e ponto final. E eles farão isso de maneira praticamente automática, com muita inteligência, mas sem verdadeiro livre-arbítrio. Do outro lado, nós temos os seres materiais, que estão relatados no Gênesis. Sejam eles brutos, sejam vegetais ou animais, todos os seres materiais também foram criados com uma única ordem, só uma função. E esta ordem é: sobreviva. Isso fica mais evidente nos animais, porque se eles precisarem matar ou até eliminar a própria prole para sobreviver, eles o farão. Mas todo ser material, seja ele bruto ou vivo, quer continuar existindo. E por isso também, nenhum ser material tem de fato livre-arbítrio, porque ele tem apenas essa programação automática. A vaca, ela não vai pastar apenas porque ela está com fome. Não é um ato moral, é automático. Ela precisa sobreviver. E assim também quando um leão ataca, e assim por diante. E aqui, senhoras e senhores, chegamos ao âmago da nossa resposta. Porque depois de seres celestiais e seres materiais, e todo o universo pronto como um teatro esperando o ator principal, é criado o ser humano, a última criatura do Gênesis. E também a única criatura que possui alma parecida com a dos anjos e um corpo parecido com o dos animais. E a única criatura que recebe duas ordens quando é criada. A alma recebe a ordem sirva a Deus e o corpo a ordem sobreviva. E essas duas funções, essas duas vozes, que muitas vezes são dicotômicas e contraditórias, de acordo com o judaísmo, devem se entrosar sob o comando da alma, da ordem que a alma recebeu sirva a Deus. Ou seja, o livre-arbítrio humano se baseia no fato de que cada respiração, cada fala, cada ato do ser humano sempre será baseado na escolha entre seguir primordialmente a voz da alma ou a voz do corpo. A ordem sirva a Deus ou a ordem sobreviva. E para o judaísmo, como dissemos, o ideal é que o ser humano combine as duas, mesmo quando elas parecem contraditórias, como a parceria de cavaleiro e cavalo, sendo nessa metáfora o cavaleiro, obviamente, a alma e o cavalo, o corpo. E é o cavaleiro que deve comandar o movimento. Então, da mesma forma, é a ordem da alma que deve comandar esse entrosamento, essa parceria entre corpo e alma. Ou seja, a voz sirva a Deus deve preponderar sobre a voz sobreviva. Então, é isso. Chegamos à origem judaica
do livre-arbítrio humano, essa dádiva maravilhosa que nós recebemos de maneira exclusiva, que nenhuma outra criatura do universo possui. Reflitamos sobre isso, para que utilizemos esse poder maravilhoso da melhor maneira possível. É isso aí.